E agora é hora de entrevista aqui no Band Cidade. Eu recebo o vereador da cidade de Natal, Sérgio Pinheiro. A gente fala sobre a medida provisória do saneamento. Vereador, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana. Boa noite, telespectadores. Vereador Sérgio Pinheiro, o senhor assumiu há pouco tempo na Câmara Municipal de Natal com o licenciamento da vereadora Nina Souza, mas já chegou na Câmara levantando a polêmica sobre a medida provisória do saneamento. Por que tanto debate, vereador? Bom, primeiro que essa tarefa é mais como cidadão mesmo, né? Que eu milito na área de saneamento desde que me formei em engenharia. E o setor de saneamento, aí eu falo representando diversas entidades nacionais, como a AESB, que é a Associação das Empresas de Saneamento, aqui no caso Natal AKR, a SEMAI, que é a Associação de Serviços Municipais de Saneamento Básico, as agências de regulação, aqui no caso a ASERP, que é a Agência Reguladora Estadual, e a ASBAN, que é a Agência Reguladora Municipal, e a minha entidade, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária. Traduzindo para você, tentando em rápidas palavras, a medida provisória, ela cria uma série de inconvenientes para uma política de 2007, que o setor de saneamento passou 20 anos discutindo. E aqui Natal é um exemplo disso. Você vê há 10 anos passados, em Natal, o que nós tínhamos de obra de saneamento e o que nós temos hoje. Hoje tem uma perspectiva, inclusive, de estar a cidade, daqui a pouco tempo, bem saneada, com quase 100% de saneamento básico. Então foram essas ações da sociedade brasileira de planos de saneamento que encontrou um caminho de regular o setor. Então, se o município ele quer privatizar o saneamento, ele tem todo o direito, através do que? A Câmara autoriza a Prefeitura e a Prefeitura faz uma concessão pública. Se o município quer administrar sozinho, como é o caso que nós temos aqui no entorno de Natal, temos Extremóis, Ceará-Mirim, São Gonçalo do Amarante, todos são serviços autônomos de saneamento. Então o próprio município presta esse serviço. E no caso, esse grande acervo que o Brasil tinha das companhias de saneamento, né, que já administravam muito serviço, e criou um dispositivo chamado contrato de programa. O que é que atinge diretamente a questão de água e esgoto? É porque, na medida em que os municípios for querer realizar esse contrato de programa, eles vão ter de fazer um chamamento público. E dentro desse chamamento público, se alguma empresa privada ela se interessar, tem que ocorrer uma licitação. Tem uma licitação, tudo bem, mas o grande risco é que deixa de ter autorização legislativa, passa a ser meramente um ato do Poder Executivo. Além disso, há uma distorção de transformar a ANA, a Agência Nacional de Águas, que cuida muito bem das águas do Brasil, numa entidade de regulação que pode agir a nível estadual e municipal. Com isso, nós entendemos que pode quebrar esse equilíbrio que os contratos de programa preservam das companhias, no sentido de que os municípios maiores dão sustentação financeira e administrativa dos menores. Agora, vereador Sérgio Pinheiro, pela explanação que o senhor faz, isso vai fragilizar também as próprias companhias de água, as empresas estatais que são responsáveis pelo saneamento, é isso, vereador? Exatamente, porque de repente você gera uma competição entre público com público, porque, por exemplo, a Sabesp de São Paulo pode vir concorrer com a CAERN aqui em Natal, como o Odebrecht, uma outra empresa nacional privada também poderia vir competir. Então, cria uma competição que nós entendemos no setor como desnecessária. E a participação privada é muito bem-vinda e importante para o setor de saneamento, mas não dessa forma, onde de uma forma de uma medida provisória, que quando o presidente utiliza-se do dispositivo da medida provisória é porque tem uma urgência e uma relevância. Qual urgência nós teríamos nesse sentido? Nós entendemos que tem que discutir sim a política nacional de saneamento, mas não através de medida provisória. Vereador, e nesse contexto que o senhor traz da medida provisória, a cidade de Natal gera interesse de empresas para atuar aqui no saneamento, mas, por exemplo, cidades pequenas, no interior do Rio Grande do Norte, uma cidade como Viçosa, uma cidade como Timbaúba dos Batistas, são municípios muito pequenos. Como iria ser gerido o saneamento nessas cidades, nesses municípios? Há um problema nacional e mais ainda para nós aqui no estado, exatamente nesse contexto, porque, logicamente, vai interessar aonde? Onde é superavitário. Se sabe que aqui no estado, por exemplo, nós temos cerca de 8 municípios superavitários. E é desse município que sai a base para dentro dos contratos de programas que a gente deve realizar com os municípios, da sustentação. Vou dar só um exemplo dessa questão desse que a gente chama subsídio. O sistema da CAERN, que chama Litoral Sul, é administrado no município de Parnamirim. Todos os municípios do Litoral Sul e do Agreste. Então, toda a administração é concentrada no município de Parnamirim. Então, por ter cerca de 30 a 40 municípios, é que permite ter essa sustentação. Além do que ter o subsídio direto. Por exemplo, eu cito sempre o exemplo de Caicó, que atualmente, até por problema da seca, você tem 4 sistemas de adução
que trabalhem dependendo do problema que o município tem. Como também, um exemplo também, indo para o extremo, é Martins. Você tem 3 estações elevatórias levando água, porque é água da saúde. As pessoas têm que entender, e o próprio governo tem que entender, que nós temos uma água importante, sim, pode ter um valor econômico em grandes cidades, sim, mas tem a função da saúde das pessoas. É um bem que é imensurável e não tem valor a ser comercializado em casos como esse que eu estou dando extremo. No caso de Martins, no caso de Caicó, no período de estiagem, e como também a doutora Sede Santana, eu dou sempre esse exemplo. 700 metros de desnível, né? Você capta na Armando Ribeiro Gonçalves, com 7 estações de bombeamento, para assegurar o quê? Aquelas pessoas ali em cima da serra. Vereador Sérgio Pinheiro, rapidamente a gente está concluindo, mas sobre a frente parlamentar vai ser criada na próxima semana em Natal, o senhor confirma essa informação? Isso, no dia 17 na Assembleia vai ter às 15 horas a realização da audiência pública, onde a gente pretende fazer a frente parlamentar. Também, como entidade, estamos criando um manifesto, vamos pegar a assinatura de todos os candidatos a governador e todos os parlamentares a nível federal, senadores e deputados federais. A gente começou aqui no estúdio com o vereador da cidade de Natal, Sérgio Pinheiro. Vereador, muito obrigada, boa noite. Muito obrigado, Ana. Prazer estar com você. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O Band Cidade vai ficando por aqui. Você acompanha agora o Jornal da Band. E a gente volta a se encontrar amanhã, às 18h50, aqui na tela da Band. Ótima noite para você.